Oi gente, como vão vocês? Eu sou NS e neste vídeo vou resumir o romance de Alexis e Davi no filme Verão de 85. Para falar a verdade, eu não dava nada pelo filme, porém o filme me surpreendeu positivamente. Para quem gosta de suspense, romance e profundidade, vem comigo ver o resumo desse lindo filme. Verão de 85 é um filme de drama branco-belga de 2020, escrito e dirigido por François Ozon, parcialmente baseado no romance infanto-juvenil de 1982, Dance on My Grave, ou, em tradução livre, Dance em Minha Sepultura, de Aidan Chambers. O filme segue a história de Alexis e Davi, que se conhecem após um acidente. Era previsto que o filme estreasse no Festival de Cannes em maio de 2020, antes de seu cancelamento devido à pandemia. Contudo, foi lançado oficialmente na França em 14 de julho de 2020 e aqui no Brasil também em 2020 no Festival Varilux de Cinema Francês. Para contar essa intensa história de amor, Ozon quis, mais do que recriar os anos 80, trazer a atmosfera daquele período, e para isso resolveu filmar em película, ao invés do digital, que é mais comum atualmente. O diretor conta ainda que queria batizar o filme de Verão de 84, mas aí surgiu um problema inesperado. Queria utilizar uma música do The Cure, In Between Days, na trilha, mas Robert Smith me disse que não dava. A canção havia sido lançada em 1985. Preferi trocar o título para garantir a trilha, confessou. Além disso, a trama também resgata a romântica Sailing, de Rod Stewart, lançada em 1975. Entenda essa envolvente história que não terá como não se conectar com você. O filme inicia com Alexis sendo preso e falando sobre um cadáver. E para entender o que aconteceu, ele começa a contar o que ocorreu no verão de 1985. Alexis, morador da Normândia, é um adolescente de 16 anos com pensamentos constantes sobre a morte. Sai para o mar quando começa uma tempestade, fazendo virar o barco, precisando de ajuda. Então, do nada, surge Davi, de 18 anos, que o resgata levando para a terra firme. Davi, super gentil, faz questão de levar Alexis para sua casa para se secar. Chegando lá, encontra a mãe de Davi, que o trata super bem, o levando para tomar banho quente de banheira em uma cena incomum, o deixando desconfortável. Davi separa roupas limpas para Alex e diz que a mãe dele iria para a loja insinuando que os dois estariam sozinhos. Alex diz que está com pressa, preocupado com o barco do amigo, mas Davi diz que irá resolver isso para ele e o convida para um lanche. Davi, encantado pela beleza de Alex, tenta ao máximo ficar mais próximo do rapaz. No dia seguinte, Alex vai levar as roupas de Davi e a mãe do mesmo começa a fazer cobranças sobre o filho ter um amigo de verdade, principalmente após a morte de seu pai. Então, os dois saem juntos para o cinema, rolando um clima. Porém, não acontece nada. A relação dos dois vai ficando mais intensa. Saindo do cinema, os dois encontram um rapaz bêbado e o ajuda a contragosto de Alex, que fica com ciúmes. Os dois começam a discutir e Alex não entende o porquê Davi tem essas atitudes de salvar pessoas em perigo. Ao ver o rosto do bêbado, Alex diz ter percebido, deixando subentendido que é por causa da beleza do rapaz. O pai de Alex cobra que o filho arrume um trabalho temporário para ocupar seu tempo. Então ele resolve trabalhar na loja da mãe de Davi. Liga para lá e acaba descobrindo que Davi chegou 4 horas da manhã em sua casa, e não 1 hora como havia se despedido. Davi explica que voltou para ajudar o bêbado e ficou com receio de algo acontecer com ele na madrugada e sozinho. Alex
fica com uma pulga atrás da orelha. Então surge Kate, 21 anos, que começa a flertar com Alex, fazendo-nos perguntar se haverá um triângulo amoroso na história. Davi mostra a loja e na oportunidade diz que comprou capacete para eles poderem rodar de moto juntos e promete fazer muitas viagens, deixando Alex se sentindo único e especial. Na primeira volta, Davi faz manobras super perigosas brincando com a morte. Ao chegar ao parque de diversões, Alex o questiona por que ele pilotou daquela forma. Ele diz que adora a velocidade, e os dois começam a se divertir no parque, em cenas fofas de casal. Ao encontrar o amigo de Alex, o mesmo cobra sobre o barco que não foi rebocado, e Davi diz que esqueceu de fazer o reboque, havendo uma briga generalizada. Os dois voltam machucados para a casa de Davi, e começam um a cuidar dos ferimentos do outro. E mais uma vez o clima rola entre os dois. Parece que Davi gosta do poder de sedução que tem sobre Alex. Então, finalmente rola a primeira vez dos dois, descrita por Alex como a noite mais linda da vida dele. Quando acordam, Davi sugere um pacto que quando um deles morresse, um deles teriam que dançar no túmulo do outro. Do começo ao fim, essa história de amor durou 6 semanas, 1 mês e 2 semanas, de relação intensa que marca a história de um adolescente em seu primeiro amor, colecionando momentos inesquecíveis. Um dos momentos mais lindos entre os dois é quando eles estão numa boate e Davi coloca para Alex escutar a música Sailing, de Rod Stewart, que parecia contar a história dos dois, o deixando em transe. Alex começa a se questionar se já amava Davi em tão pouco tempo, porém não sabia ainda a resposta, pois não sabia o que era o amor ainda. O que ele sabia era que queria passar cada segundo da vida dele ao lado do seu primeiro amor. Em uma das cenas, Davi parece querer mudar o visual de Alex, nos deixando confusos sobre os sentimentos do mesmo com Alex. Ele gostava realmente do rapaz ou ele queria transformar o menino em algo perfeito aos seus olhos? A esse ponto do filme, começamos a nos perguntar se o que eles estavam vivendo era realmente amor ou um jogo de manipulação e sedução de Davi. Um dia na praia, os dois encontram Kate e Davi a chama para um passeio de barco e começa a seduzir ela na frente de Alex, o deixando morrendo de raiva. Era o começo do fim da história dos dois. No outro dia na loja, Davi chega como se não tivesse acontecido nada, e Alex, morrendo de ciúmes, pergunta se a noite anterior foi boa. Os dois começam a discutir e Davi diz que estava ficando entediado com a relação dos dois. Ele diz gostar de mudança, e uma pessoa só não é suficiente para ele. Diz ainda que achava que ele era igual a ele e que só queria ficar, se divertir e que não iria se apaixonar. Ele termina dizendo que ele não quer ser de ninguém, não quer se prender a ninguém. Alex sai quebrando a loja desesperado e pega sua bicicleta e vai para sua casa viver a dor do primeiro término. Após chorar muito, Alex sai de seu quarto e vê na TV da sala que Davi sofreu um grave acidente de moto. Ele sai desesperado por notícias. Vai até a loja e está fechada. Ao chegar à casa da mãe de Davi, ela está chorando e o culpa pela morte de seu filho, dizendo que não dará o direito dele ver Davi pela última vez. Alex, se sentindo culpado, começa a pensar em formas de acabar com sua vida, mas não segue em frente com o plano. Um dia na praia, ele reencontra com Kate e conta a ela que ele e Davi eram mais que amigos. Ela disse que não sabia. Então, Alex pergunta indiretamente se os dois tinham transado. Ela confessa que sim. Ele diz que brigaram exatamente por isso e começa a desabafar com ela. Os dois bolam um plano de entrar no IML para ver pela última vez Davi. Para isso,
Alex teria que se vestir de menina. O plano dá certo. Contudo, quando Alex vê Davi morto, tem um surto. E o responsável pelo IML descobre que ele é um menino, o qual sai desesperado do local correndo. Alex, então, vai até o cemitério às 2 horas da manhã para tentar cumprir a promessa de dançar no túmulo do seu amado. Ao encontrar o túmulo, ele surta com um misto de sentimentos: raiva, remorso, amor, ódio por ele ter o descartado e começa a bater, cavar o túmulo, não conseguindo cumprir sua promessa. No outro dia, Kate vai até a casa de Alex e ele começa a desabafar com ela. Ele conta que surtou no túmulo de Davi e Kate fica um pouco assustada. Ela diz que na realidade pode ser que ele nunca amou o Davi. Ele amou o que ele criou, inventou dele. Um amor dos sonhos, que na verdade nunca existiu. Alex diz que isso não faz sentido, pois Davi existiu e ele viveu momentos incríveis com ele. Mesmo assim, ele começa a se questionar se ele se apaixonou pelo que ele inventou dele. Kate se despede com um beijo na boca de Alex. Alex volta ao cemitério e consegue dançar no túmulo do seu amor, ao som de Sailing, de Rod Stewart. Contudo, ele é pego pelos guardas do cemitério e é detido. Chega o dia do julgamento de Alex, e com a ajuda do relatório da assistente social e de seu professor, ele consegue uma pena branda, de 140 horas de trabalho comunitário e tratamento psicológico. Em um dia comum de trabalho, Alex reencontra o rapaz que Davi e ele ajudou quando mesmo estava bêbado, e o chama para dar um passeio de barco, dando a entender que uma nova história iria começar a partir dali. Então pode-se dizer que o filme Verão 85 fala do primeiro amor, que pode ser devastador muitas das vezes, principalmente se encontrarmos com uma pessoa que já sofreu alguma perda na vida. No caso de Davi, talvez ele tivesse medo de se apegar novamente por causa da morte do pai, que era visível que o mesmo não tinha ainda superado a dor da sua perda. O que não justifica ele usar pessoas para se divertir e, quando a pessoa está completamente apaixonada por ele, descartar ela pelo simples fato de temer perdê-la como perdeu seu pai. Que bom que Alex, apesar de todo esse trauma, parece que não vai seguir os passos de Davi. Ou será que vai? Dizem que quem viveu algo tão traumático começa a repetir o ciclo sem perceber. Espero que no caso de Alex, o final do filme signifique um reinício de uma história feliz e saudável. Mas para saber o que aconteceria após esse final, só um segundo filme, que parece não estar ainda nos planos do autor. E aí, gostaram do vídeo? Então não se esqueçam de curtir, ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeo novo e inscrevam-se no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!